Convido a amada igreja para abrir em Marcos, capítulo 10, verso 17. Marcos 10, verso 17. Convido os irmãos, a igreja, os amigos visitantes, a ficarem de pé, ficarmos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Apenas o primeiro versículo, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos juntos? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra neste momento. A igreja pode tomar assento, em nome de São Jesus Cristo. Alguns irmãos mais da antiga, que são mais antigos na igreja, devem se lembrar da irmã Elza, conhecida como Santa, né? Irmã Mãe do Luiz Carlos, que há poucos anos atrás tornou-se membro da nossa igreja com a Andréia, mas depois eles saíram e estão agora em outra igreja. Fomos informados ontem que a irmã Elza, ela faleceu e o enterro será hoje, o sepultamento será hoje no cemitério de Iaúma, às 15 horas. E o culto que a família nos pediu para realizar, será às 14 horas. Cemitério de Iaúma, Capela 2 da Santa Casa Card. Santa Casa Card, Capela 2, naquela praça chamada Constança, né? Tem uma praça ali, tem a capela, é a capela número 2. Estaremos lá, se Deus permitir, às 14 horas, realizando o ofício fúnebre na capela, a pedido da Andréia e do Luiz, pelo falecimento da Santa, irmã Santa. Também soubemos que a irmã dela de sangue, Ruth, talvez esteja presente ou não, porque a irmã Ruth também já está sofrendo um pouco de senilidade. Ela já não está mais tendo seu juízo perfeito e nem sabe que a irmã dela de sangue, Santa, faleceu. Então, essa situação, estaremos lá hoje às 14 horas. Convido os oficiais da igreja que estejam conosco nesse momento de solidariedade, de amor ao próximo. Uma irmã, como a irmã Santa, que foi uma das fundadoras também dessa casa, dessa igreja. Tem um cântico que nós gostamos muito de cantar, e é apropriado muito para esse momento, que eu gostaria de louvar a Deus antes da mensagem propriamente dita, que é este que os irmãos já conhecem, que diz assim: Meu irmão, eu vim aqui para te falar que esta dor, esta tristeza vai passar, que esta tempestade logo vai ter fim, que não vai ser sempre assim, vai chegar o refrigério. Meu amigo, estou aqui para te dizer que em tudo que acontece há um porquê. Saiba que o Senhor quer sempre o nosso bem. Se Ele quis assim, amém. São segredos, são mistérios. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Sei que às vezes é difícil entender, aceitar a sua vontade, o seu querer, pois nem sempre o meu desejo é o de Deus, nem seus planos são os meus, mas em tudo Ele é perfeito. Em nenhum momento quis te magoar, nem tampouco te ferir, te castigar.
Meu irmão, vou te dizer mais uma vez, acredite, o Senhor fez o que tinha que ser feito. Igreja, agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora não é hora de fugir, de parar de desistir, de render-se ao inimigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Agora é hora de mostrar a fé, de se colocar de pé, porque Deus está contigo. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado e glorificado seja teu nome neste lugar, Senhor. Peço, ó Pai amado, que o Senhor tome a congregação, que o Senhor tome a igreja, ó Pai, com a iluminação e manifestação do Santo Espírito nesse lugar, para que possamos, pelo Espírito Santo, nos relembrarmos, ó Pai, sermos guiados, orientados, liderados, ó Pai amado, pela ação do Espírito Santo, nos lembrando e relembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou à sua igreja, quando Ele a estabeleceu com seus discípulos aqui nesta terra. Ajuda-nos, ó Pai, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, é o que nós humildemente te pedimos, não em nosso nome, mas em o nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Marcos 10, 17 nos mostra um homem, um jovem que se aproxima do Senhor Jesus, e ao se aproximar do Senhor Jesus, ele nos dá o tom que nós, homens e mulheres, devemos fazer se queremos de fato nos aproximarmos do Filho de Deus. E o tom que ele dá para nós, ele que se aproxima em relação a Jesus, ao encontro de Jesus, e ele se ajoelha, ele se prostra, ele se ajoelha, ele se coloca de joelhos diante da presença do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E quando ele faz isso, se ajoelha, aquilo é um sinal de adoração, um sinal de reconhecimento que aquele que está na frente dele é alguém com autoridade, enviado por Deus Pai, por Jeová, pelo Senhor dos Exércitos, aquele que é santo, 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 como diz a Bíblia Sagrada em relação a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O jovem, então, ele age de maneira sincera, ainda que no decorrer da história do jovem rico, você saiba que no final ele não consegue se desvencilhar dos seus bens materiais e vai embora entristecido. A primeira atitude dele, no versículo 17, ao chegar ao encontro de Jesus, nos mostra o tom que nós devemos ter para com o Senhor Jesus. Devemos nos aproximar de Jesus e ao encontro de Jesus, prostrados em manamassal, ajoelhados diante do Filho de Deus, que pode todas as coisas e que é seu Senhor, meu Senhor, nosso Senhor e Salvador. Ele chega com uma pergunta sincera: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, ele diz, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mas para nós, ainda mais importante do que a pergunta colocada, e Cristo responde essa pergunta para ele, é a sua posição. Ele se ajoelha, ele se prostra, diácono César Augusto, e vai ao encontro de Jesus, entendendo que só Jesus teria respostas para as suas indagações. E eu chamo isso de simplicidade na adoração. Aquele que é simples na adoração reconhece que aquele que está diante dele, que é Deus, que é Jesus, é maior do que nós. Então nós nos prostramos, nos ajoelhamos, nos submetemos a Ele, a Deus, a Jesus, e Jesus é Deus. Ficamos às vezes, por diversas vezes, aqueles que são chamados
para o ministério da palavra, ficamos preocupados. Preocupados, presbítero Zé Rita, em saber o que eu vou escrever nesse esboço da mensagem. Preocupados em buscar belas palavras que entrem no coração da congregação, da igreja, das pessoas que vêm à igreja querendo adorar a Deus, querendo ouvir uma palavra boa do Senhor Deus para os seus corações. Muitas das vezes, aqueles que são chamados para o ministério da palavra, eles buscam o formalismo, ou se defendem buscando o formalismo. Muitas das vezes, aquele que é chamado para o ministério da palavra, ele passa até a usar belas roupas, vamos colocar dessa forma, ou os perfumes mais cheirosos, para poder trazer uma boa impressão à congregação que vai escutá-lo ou escutá-la na pregação da palavra. Muitas das vezes, aquele que é chamado para o ministério da palavra, irmã Eliane Sata, irmã Nerita, que maravilha vê-las aqui na igreja nesta manhã de domingo, como é gostoso demais também ver Ana Marçal, após a operação na vista, estar conosco também aqui nessa manhã de domingo. Muitas das vezes, aquele que é chamado para o ministério da palavra, ele busca estar na moda, porque estando na moda, na forma do cabelo, na forma da roupa, na forma de falar, ele acredita que isso seria uma forma de atrair as pessoas e para que elas pudessem entender melhor a mensagem que ele vai trazer, que ele vai pregar. Então, a pessoa busca estar na moda, seja a moda qual for, para poder atrair. Mas, na verdade, o que temos que fazer para atrair as pessoas para a palavra do Senhor Deus é simplesmente estarmos em sintonia com o doce Espírito Santo. Basta isso. Basta você estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, com o doce Espírito Santo de Deus. Quem transforma vidas, quem converte corações, quem edifica vidas, quem orienta, lidera, quem relembra o que Cristo fez, essa missão foi dada ao doce Espírito Santo, o Consolador. Então não é a roupagem, não é o perfume cheiroso, não é o cabelo na moda, não é nada que você possa acrescentar achando que isso vai atrair, que de fato vai funcionar como uma atração para aquele que está sentado no banco da igreja. Para quem está sentado no banco da igreja, o que atrai é você estar em sintonia com o Espírito Santo. É a pessoa ouvir a palavra de Deus e entender que há uma harmonia, uma sintonia entre o que o pregador fala, porque ele mesmo está em sintonia com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está usando ele naquele exato momento para trazer uma palavra para a igreja do Senhor Jesus. Se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, tudo se torna mais calmo, tudo se torna mais simples, tudo se torna mais perfeito quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo na sua vida. Porque se ele crê em Jesus, ele crê justamente porque o Espírito Santo adentrou na sua alma e coração e o convenceu de Cristo Jesus como Filho de Deus, Salvador e Senhor da sua própria vida. Hoje, para atrair os jovens, para atrair os homens e mulheres mais maduros, as lideranças das igrejas, elas buscam os melhores temas. Aí você vê aqueles posts na internet de um determinado tema que você fica interessado e que você às vezes até sai da sua própria igreja para ir para outra igreja por causa disso, para poder ouvir aquele tema, porque achou aquele tema bem interessante. Está sendo feito muito isso. Então se busca os melhores temas, se busca as melhores formas e os melhores momentos. Está errado isso? Não, não está errado isso. Buscar o melhor tema, trabalhar um tema, anunciar para a igreja, divulgar na internet, e nós fazemos isso no Facebook da igreja também, não é errado. A grande questão que a gente trabalha aqui, do erro, é você largar a sua igreja para estar em outro local, justamente por causa disso.
Deus chamou você para estar nesta casa. Deus chamou você para ser membro da igreja presbiteriana de Irajá, fincado na Vida Monsenhor Félix 348, ao lado deste clube que está aqui ao nosso lado. Deus chamou para você estar aqui. Aqui é a sua igreja, aqui é o lugar onde você se alimenta, aqui é o lugar onde Deus tem abençoado a sua vida, aqui é o lugar onde Deus tem guardado a sua vida, aqui é o lugar onde Deus tem falado ao seu coração. Então, a esta igreja que nós estamos vinculados pela ação do Espírito Santo, é a esta igreja que nós estaremos trabalhando na obra do Senhor Deus e compromissados na obra do Senhor Deus. Qualquer coisa contrário a isso não é de Deus, é de homem. Hoje, para atrair então homens, mulheres, jovens, se escolhe os melhores temas. Enquanto que realmente agrada a Deus e pode encher o evangelho e pode encher o coração do homem, é a simplicidade do evangelho. Aquele homem simplesmente se ajoelhou, se prostrou e perguntou a Jesus. Só isso que ele fez. Ali não havia tema, ali não havia nada. O que havia é que ele olhou para Jesus e se prostrou diante do mestre. E ali na simplicidade, na sua simplicidade, ele ouviu também a resposta do mestre sobre a simplicidade do evangelho. E o mestre no final fala: olha, vende tudo, porque em primeiro lugar na sua vida tem que estar Deus, o coração do Pai. Esta é a simplicidade do evangelho. O homem que adora a Deus em espírito e verdade, a mulher que adora a Deus em espírito e verdade, tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E a Bíblia chega a dizer que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que a Bíblia fala para nós? E o homem fez isso. Ele se ajoelhou e se prostrou. Mas ele é homem. E no final, pesou nele o que ele tinha. E aí ele sai triste no final da história. Sai triste, porque ele não pôde fazer o que Cristo colocou para o seu coração, para a sua vida. O que agrada a Deus e pode encher o coração do homem é a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Deus, quando nos chamou, Deus, quando nos escolheu, irmão Elton, nos chamou e nos escolheu, Ele não nos selecionou pelo fato, irmão, de nós termos influência, seja na mídia, de nós termos influência, seja na política, de nós termos influência, seja na própria igreja do Senhor. Deus nos chama simplesmente porque Ele nos ama. Deus chamou cada um de nós porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos ama. E quer que nós estejamos, irmão Luiz Almeida, cheios da presença dEle. E Ele quer que nós derramemos dessa simplicidade para outras pessoas. Meu pastor, que simplicidade é essa? É a simplicidade das pessoas observarem em você a presença de Deus, a presença de Jesus. Esta é a simplicidade do Evangelho. As pessoas olharem para nós e enxergarem em nós a presença do Cristo Salvador. Esta é a simplicidade, irmão. Reparou como nós temos assim uma grande alegria quando nós conversamos com algumas pessoas na igreja, na própria igreja do Senhor, e nessa conversação nós nos sentimos bem, porque naquele irmão, naquela irmã, a gente percebe a presença do Senhor Jesus. Aí você tem prazer de conversar com aquela irmã, com aquele irmão, porque você sente nela o que? A presença de Jesus. Isto é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho está residindo em quê? Em que o homem crente, a mulher crente, tem que mostrar esse Cristo para outras pessoas. Nos tempos atuais da igreja na terra, nós não estamos vendo mais essa simplicidade do Evangelho, irmã Sueli. Estamos hoje, como Igreja de São Jesus na terra, as diversas denominações no Brasil e fora do Brasil, estamos nos tornando, e você há de concordar comigo, se fizer uma reflexão firme, séria, compromissada e honesta consigo mesmo, sobre o que eu vou falar agora. Nos tempos atuais da Igreja da terra, estamos nos tornando, sabe o quê? Mais superficiais na exposição do Evangelho, ou no viver do Evangelho. Nós pensamos que estamos bem proferindo palavras de bênção para outras pessoas. Estamos bem, porque estamos desejando coisas boas para as pessoas. Mas são palavras de bênção que estão simplesmente descarregadas de sentimento e de verdade. Olha o que eu estou te dizendo. Quando alguém tem uma perda, seja de um ente familiar,
Quando alguém tem uma perda na questão emocional, na questão familiar, na questão profissional, na questão financeira, em todas essas questões, e eu disser assim: olha irmão, eu sinto a sua dor e vou orar por você. Isto que eu disser para essa pessoa não pode ser palavras vazias. Se eu disser que eu vou orar, eu tenho que orar para essa pessoa mesmo. E se eu disser que eu estou sentindo a dor dela, não seja palavra vazia. Que de fato eu esteja realmente sentindo o sofrimento dela. Não na mesma intensidade, não, porque é ela que está sofrendo, está vivendo aquele momento. Mas eu sei aquilatar como aquilo dói, como aquilo machuca. Como é que eu faço isso? Se nunca aconteceu comigo, simples, se coloca no lugar dela, aí você vai sentir. Se coloca no lugar dela. Isso não pode ser palavras vazias. Vou orar por você. Eu vou orar a Deus por você. Não, eu sinto a sua dor. Não pode ser palavras vazias. No evangelho raiz, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e relembrado aos nossos corações, pela ação do Espírito Santo na terra, pelo Consolador que veio para nos relembrar o que Cristo falou, o que Cristo ensinou, não é? A igreja neotestamentária nos ensina o quê? A orar uns pelos outros. E isso é um ensinamento da igreja neotestamentária. Ela ensina: orai uns pelos outros. Mas eles perseveravam nas orações. A Bíblia fala: perseveravam nas orações. Se diziam na igreja neotestamentária que iria orar, eles oravam mesmo. Eles se alegravam com aqueles que estavam alegres. E eles compartilhavam a tristeza, igreja, de quem estava triste. Um pensamento então tem se maturado no meu coração. Maturado significa amadurecer. Tem amadurecido no meu coração cada vez mais. Pode parecer jocoso, que significa divertido para alguns, mas pode parecer forte demais para outros. Eu espero que pareça forte demais, e não jocoso, ou alegre, ou divertido. Eu digo o seguinte: não espere que ninguém vá no seu sepultamento, se você não vai no sepultamento de ninguém. Vou repetir. Não espere que ninguém vá no seu sepultamento, se você não vai no sepultamento de ninguém. Aí pode começar a vir as coisas: meu pastor, mas eu não ligo para isso. Quando eu morrer, eu não vou estar nem aqui, minha alma vai estar indo embora já para Deus, eu não vou estar vendo nada. É verdade? Está ali só a casca, está ali só a matéria, é verdade. Mas as pessoas presentes no seu sepultamento mostram como a sua vida abençoou a vida de outras pessoas. Então, volto a repetir: não espere que ninguém vá no seu sepultamento, se você tem o costume de não ir no sepultamento de ninguém, quando você toma conhecimento que alguém morreu. Não espere. A superficialidade tem tomado conta das empresas, das famílias e da igreja de Jesus. Alguns não sabem mais o que dizer, e quando dizem sem temor, como os angelicais. Não sabem o que dizer, e quando abrem a boca, falam sem temor a quem? A Deus. Deus está em busca de adoradores, que o adore, diz a Bíblia Sagrada, em espírito e em verdade. João 4, verso 23 e 24 diz isso. Mas a hora vem, João 4, 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus procura adoradores sinceros, que o adorem em espírito e verdade, que o adorem através da ação do Espírito Santo com oração. Ninguém pode adorar a Deus de forma verdadeira, em espírito, se o Espírito Santo não tiver tocado o coração dessa pessoa. Se o Espírito Santo não tocou o coração dessa pessoa, ela não pode adorar a Deus de forma verdadeira. Porque é o Espírito Santo que nos reconcilia e nos traz a paz através de Jesus com Deus. Ninguém pode adorar a Deus em verdade se não conhecer a verdade. E a verdade, a Bíblia diz quem é. Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu não posso adorar a Deus se eu não conhecer a Jesus. Isso eu posso conhecer a Jesus através do Espírito Santo, transformando o meu coração. Deus procura gente assim. Gente que o Espírito Santo está no coração, transformando o coração. Gente que de fato se prostra diante de Jesus, nesse encontro simples com Jesus, aquele que é o anunciador do Evangelho, que é o próprio Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus procura homens e mulheres que o adorem, sim, em espírito e em verdade, pela ação do Espírito Santo na sua própria vida, pela fé e crença que Jesus Cristo, de fato, é esse maravilhoso Messias, Filho de Deus, Salvador dos nossos corações e vidas. Olha, irmão, eu digo uma coisa para você nesta manhã de domingo. Eu entendo que nós precisamos, sim, buscar conhecimento na palavra de Deus. Por isso estudamos de manhã a escola dominical, estudamos na quinta-feira nessa igreja. Entendo que nós devemos buscar aprender mais de Deus, a igreja tem que saber mais de Deus, conhecer mais da palavra de Deus, sim. Tentar desvendar algumas coisas que Deus permitir, pela ação do Espírito Santo, que a igreja consiga desvendar, pela revelação do Espírito Santo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus vai te revelar aquilo que Ele quer que você saiba sobre Ele. Deus somente vai te revelar aquilo que Ele quer que você saiba sobre Ele. O que Ele não quer que você saiba sobre Ele, Ele não vai te revelar. Agora, se você se encaixou nesta superficialidade, e em tudo que eu disse para você, você se encaixou nessa superficialidade, meu pastor, eu noto que na minha caminhada espiritual, cristã, eu de fato estou tendendo para ser superficial. Eu estou sendo aquela pessoa que fala que vai orar e não ora. Eu sou aquela pessoa que abraça o que está choroso, mas na verdade não estou sentindo esse choro, porque no segundo seguinte eu já dou um belo sorriso para uma outra pessoa e já entro em outro assunto e esqueço a dor daquele irmão, daquela irmã. Isso é superficialidade, isso é religiosidade. Uma coisa que eu acho que é equivocada, muitas das vezes nas igrejas acontece, e digo isso nas igrejas, todas as denominações. Não vá num sepultamento apenas por ir, para fazer número e dizer que foi. Vá por amor. Vá por amor. Se não é por amor, fique em casa. Fique em casa. Porque a igreja de Jesus, ela ama. Porque Jesus ama também. Às vezes estamos vendo, Luiz Almeida, religiosidade. É o compromisso. Eu tenho que ir. Vá por amor, aos vivos que lá estão e que estão sorosos, em respeito que partiu, que era teu amigo. É chegado o momento de se entregar verdadeiramente nos braços daquele cuja presença é palpável, Deus, Jesus. Aquele que a presença é palpável e nos traz paz. O Espírito de Deus, através de Jesus, nos traz paz com Deus. Uma paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue entender. É uma paz que vem em nossa mente e coração, que nos tranquiliza nas horas mais absurdas da nossa vida. Essa paz que excede, Marta Rodrigues, todo entendimento, ela vem sobre você e te acalma. E você sabe que você está num furacão, um turbilhão, e você consegue está calma. É a paz que excede todo entendimento, vem de Deus que está em você. Ela faz isso conosco. Tudo que nós precisamos é nos entregarmos ao Senhor em espírito, Zé Rita, presbítero, em espírito e em verdade. É o que precisamos fazer. Cada dia das nossas vidas, irmã Dagmar, nos entregarmos ao Senhor em espírito e verdade. E dissemos para Ele: Senhor, Tu sabes meus erros e pecados e falhas, me ajude na minha necessidade, me faça ser um crente melhor do que sou. Tem um versículo para terminar, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, 27, 28, que eu vou ler ele todo aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, 27, 28, 26... 27, 28. É a vocação dos santos. 1 Coríntios, capítulo 1, tá? Capítulo 1, verso 26, 27
28. Se você achou, irmão, diga amém. Então, igreja, vamos ler juntos? Vamos lá? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deu para entender? Deu para entender essa revelação do Senhor aqui, esse mistério, imitando meus irmãos amados das igrejas neo e pentecostais? Hermeto Peixoto? Isso é forte. Lembra disso? Na quarta-feira? Esse é outro que é forte também. Tem aquele outro que a gente está guardando para pregar em outra oportunidade. Mas isso é forte. Deus simplesmente chamou os que não sabem o que falar. Deus simplesmente chamou os que não são, os que simplesmente o adoram. Não deixe que você, não pense, irmão e irmã, amigo visitante, não pense que você é alguma coisa. Não pense isso. Eu sou bastante coisa na obra de Deus, ou eu sou bastante coisa no meu emprego. Não pense isso. Não pense que você é alguma coisa. Não se deixe envaidecer, ter vaidade por aquilo que Deus fez e faz de você. E está te colocando numa posição dentro da própria igreja dele. Não se deixe envaidecer por isso. Não deixe, Cláudia Nobre, não é verdade? Essa vaidade toma conta de você. É uma vaidade. Tudo é vaidade, disse o pregador Salomão. Haja com simplicidade. Se ajoelhe aos pés de Jesus. Se prostre aos pés de Jesus. Faça pergunta a Jesus. Converse com Jesus. Ele vai te responder como respondeu ao jovem rico. Haja com simplicidade. Busque ouvir o que Deus tem para falar antes de você falar algo. Porque às vezes nós fazemos perguntas a Deus e nós já estamos respondendo as perguntas que fizemos para Deus. Ou seja, eu já tenho uma resposta pronta para uma pergunta que eu fiz para o Senhor. Como é isso? Eu não perguntei? Deixa o Senhor falar. Ele vai responder. Deixe, irmão, busque entender o que Deus quer que você anuncie antes de você anunciar. Vou repetir. Busque entender o que Deus quer que você anuncie antes de você anunciar. Para pregar essa palavra, eu tive que pensar muito. O que o Senhor quer que eu diga para a igreja aqui? Tenho certeza que tem a ver comigo. Tenho certeza que essa mensagem aqui, em primeiro lugar, o Senhor está colocando para mim refletir sobre a minha vida espiritual, para depois eu ser apenas o ângelos, ou seja, o mensageiro para a sua casa. Então eu entendi, busque entender o que Deus quer que você anuncie antes de você mesmo anunciar. Deixe que Deus te ensine a forma de você liderar a sua empresa que você tem. Deixe que Deus te ensine a forma de você liderar, governar, mostrar para você a sua vida, a vida da sua família. É importante, e vou dizer isso, essa palavra não é minha, é do reverendo Joel Teodoro, que ele disse, eu tomei conhecimento, achei interessante, essa palavra. É importante que nós, homens, na casa do Pai, voltemos a tomar o nosso lugar, como homens, na casa do Pai. Primeira coisa, homem, traga a sua família para a igreja. Não se assente só no banco. Lute em oração a Deus em relação a esse assunto. Ore ao Senhor. Chame os seus. Seja sacerdote da sua casa. Deixe que Deus te ensine a forma de guiar a sua própria família, porque Ele quer te ensinar. O Espírito Santo de Deus está em você, homens e mulheres da igreja, jovens. O Espírito Santo se manifestará em tudo que você fizer.
basta que você o busque de todo o coração. Não deixe o tempo passar, e às vezes nós estamos deixando. Não deixe o tempo passar sem que você perceba quão doce é a presença do Pai. Mais uma vez, terminando essa mensagem, quero dizer algo sobre o amor. Mais uma vez vou dizer para você aqui: Jesus Cristo te ama, Deus te ama, o Espírito Santo de Deus que está na igreja te ama também. Em nome de Jesus, amém.